Bom, esse é o nosso projeto 2 de matemática multivariada, com o tema Computer Vision and Image Understand. Bom, nosso objetivo nesse projeto é apresentar as principais abordagens para estimativas de campos de movimento ou do fluxo óptico. Uma das principais tarefas da visão computacional hoje em dia é a análise de movimento, que pode ser usada para detectar objetos, para quantificar deformações, detectar comportamentos anormais e outras. E para cada uma há uma caracterização. A caracterização de nível mais baixo, ou seja, a mais simples, é a estimativa de um campo de movimento denso, correspondente ao deslocamento de cada pixel, que é o chamado fluxo óptico. Ou seja, esse fluxo óptico é o deslocamento no padrão da intensidade. E essa definição do fluxo óptico deriva da análise fisiológica mesmo, né? Que é necessariamente causada por um movimento relativo entre o observador e o objeto que está em cena. A maioria das tarefas de análise de movimento de alto nível, hoje em dia, é baseada nesse fluxo óptico. Então, por exemplo, temos aqui ao lado uma imagem, né, de um jogo de futebol, em que há esse campo para analisar o movimento dos jogadores, né? Então, tem os vetores e também cores que representam o movimento. Atualmente, existem inúmeras aplicações para essa caracterização, né? Por exemplo, é usado em diversos dispositivos, é usado em contexto médico, como, por exemplo, para analisar a deformação de órgãos ou fluxo sanguíneo, é usado no contexto biomédico também para, por exemplo, análise de células, também é usado para restauração de filmes, na microscopia, na robótica. A imagem desse slide mostra a navegação de um robô através de um túnel, e essa navegação é baseada em fluxo óptico, também é aplicado em área de vigilância automatizada, e conforme as aplicações foram surgindo, mudando, se inovando, também foi inovando a metodologia, né, para acompanhar esses desafios que foram surgindo. Bom, a visualização desse campo de movimento pode ser qualitativa, e existem duas formas de visualizar. A primeira, uma delas, né, é através da visualização de seta, que representa diretamente o vetor do movimento e oferece uma boa percepção intuitiva do movimento físico. A outra visualização é através do código de cores, que associa uma tonalidade, um tom de cor, a uma direção, e associa uma saturação à magnitude do vetor. Há também uma avaliação quantitativa, que é baseada através de erros, né? E os principais erros que são usados hoje em dia é o erro angular e o erro de ponto final. Para as estimativas, se parte sempre do mesmo princípio, e esses são sequências de imagem, né, que é esse I, em um determinado intervalo de tempo, como é mostrado nos 2 primeiros quadradinhos da figura, que são imagens de momentos sucessivos, né, primeiro e segundo momento, então a sequência de imagens, e também um campo vetorial, que é mostrado no terceiro quadradinho, né, que representa o movimento, e o outro princípio é a restrição da constância de brilho, que é definida por ΔI, ΔT, igual a zero, né, a derivada do I pelo tempo é igual a zero. Então, a gente parte desse princípio, né, da restrição de constância de brilho. Porém, considerar essa restrição de constância de brilho, pode gerar custos na transformação da imagem. E para você avaliar esses desvios, é usado uma função de penalidade para cada pixel por meio de uma potência de dados, que é essa pdata, na qual esse I1 e I2 são frames sucessivos, né? E esse φ é a função de penalidade. Então, você analisa o desvio que essa restrição causou em cada pixel. A fim de melhorar ainda mais essa análise, você pode variar essa potência de dados, né? Então, nesse caso, aplicou-se a suavização gaussiana, e essa transformação na imagem através da gaussiana pode ser observada pela função f, né? Então, foram reduzidos ruídos e outras coisas para melhorar a análise do movimento. Outra coisa que se pode fazer é construir uma suposição para cada parte da imagem, para cada pixel, e combinar essas diferentes suposições sobre a constância. Ainda outra maneira que se pode melhorar essa questão é elaborar um projeto, projetar, né, um modelo
mais específico para esse problema, para essa variação da intensidade aí, né? E no caso, para você usar isso, a maneira mais comum é adicionar uma nova variável aí para a potência de dados, que no caso foi adicionado a função e com essa nova variável, né? Que introduz uma melhora nessa análise. Bom, agora eu vou falar sobre as abordagens paramétricas. A abordagem da maioria dos métodos paramétricos para o fluxo óptico é baseado em movimentos muito mais simples, principalmente modelos polinomiais, e restringir a sua aplicação a domínios locais, onde eles podem apresentar aproximações mais precisas. Então, nós vamos nos restringir também a modelos lineares da seguinte forma, sendo B as funções básicas pertencentes ao conjunto dos reais e A os parâmetros a serem otimizados. No artigo são apresentados outras abordagens para modelos paramétricos, como Motion Model, modelos polinomiais, segmentação de regiões, Learned Bases e otimização. Como dito anteriormente, o modelo polinomial é uma das principais abordagens paramétricas para o fluxo óptico, então eu vou me aprofundar nele nessa apresentação. Bom, os modelos polinomiais estão entre as representações paramétricas mais compactas dos campos de movimentos. Polinômios de ordem alta podem modelar situações mais complexas, mas continuam muito suaves para permitir descontinuidades de movimento. O modelo polinomial pode ser visto como um caso especial daquela equação que eu apresentei mais anteriormente, dos modelos lineares, que pode ser escrita da seguinte forma. Sendo B de x uma matriz que determina a forma do modelo e θ o vetor de parâmetro. Salvo exceções em que o parâmetro é espacialmente variável e regularizado, o parâmetro θ é constante no domínio da estimativa, e a matriz B de x depende das coordenadas dos pixels. Bom, polinômios de baixa ordem são suficientes para modelar campos de movimento suaves, e o baixo número de parâmetros permite uma maior eficiência computacional. Os dois modelos polinomiais mais usados correspondem ao translacional e ao movimento afim. A suposição translacional é muito restritiva e provavelmente será aplicada em regiões muito pequenas. Já a suposição física por trás do modelo do movimento afim é o movimento rígido da superfície de um plano 3D projetada ortogonalmente na imagem plana. Ou seja, o pequeno número de parâmetros do modelo afim e a sua suposição local realista o tornam frequentemente considerado como o melhor compromisso entre complexidade e descritividade. Bom, agora eu vou falar sobre a otimização. Esse método, essa abordagem, apresenta um baixo custo computacional, uma implementação simples e o código está disponível na biblioteca OpenCV. Os modelos paramétricos são normalmente associados com a restrição de constância de dados em pixels. Então, em casos onde a intensidade é constante, a energia pode ser escrita da seguinte maneira, onde I de t é a derivada parcial de I em relação ao tempo e o vetor gradiente é o gradiente da imagem. Bom, o caso especial da função quadrática φ e o modelo translacional conduz a um simples problema de otimização, uma vez que o cancelamento das derivadas equivale a resolver o seguinte sistema linear, onde a matriz M permite decidir se existe uma solução única do sistema linear e pode ser usado para adaptar o tamanho do domínio local dos reais. Bem, como o Eike disse antes, tem vários tipos de aproximações para tentar fazer essas estimativas. O que a gente vai tratar agora é de modelos regularizados. Modelos regularizados servem para tentar simplificar essas estimativas, tornando elas mais simples. Eles analisam o movimento global das imagens e consideram os movimentos descontínuos, ou seja, os movimentos que são muito diferentes desses movimentos globais, como outliers, sendo desconsiderados. Eles podem utilizar de diversos métodos, entre eles modelos locais, ou seja, vai analisar apenas uma região da imagem, ou movimentos não locais, que vai analisar toda a imagem. E como eles são um adicional, ou seja, vai ter a estimativa mais modelo regularizado, a fórmula de custo, que vai ser o custo computacional para fazer essa estimativa, aumenta. Porque agora ela vai ser tanto o P de data, que seria já a estimativa, quanto esse P de reg, que seria a regularização. Agora que foi explicado o modelo regularizado, a gente pode partir para uma nova situação,
que é o manuseio de oclusão. O manuseio de oclusão nada mais é do que quando um objeto ele fica ocluso por alguns momentos e não é permitida essa observação do movimento dele, porque não tem como enxergar ele. Essa oclusão pode ser quando, por exemplo, um outro objeto fica na frente dele e a gente não consegue enxergar ele. Bem, para a gente conseguir analisar essa situação e tentar contornar ela, a gente deve primeiro detectar essas regiões oclusas e depois preencher essas regiões, recuperando as partes perdidas do objeto e tentando, de certa forma, reconstruí-lo. Para a primeira análise, para o primeiro procedimento, tem várias formas de detectar essas regiões oclusas, podendo ser, por exemplo, a incompatibilidade de movimento do objeto, ou seja, analisar o movimento do objeto e ver se em algum momento o movimento do objeto em si, ou de pelo menos alguma parte dele, mudou drasticamente. Porém, o fator principal para conseguir fazer uma boa detecção vai depender principalmente da qualidade da imagem, onde imagens com uma melhor qualidade vai trazer uma detecção mais confiável. Depois que essas regiões oclusas são conhecidas, a gente pode tentar preencher essas regiões. E esse preenchimento é dado principalmente a métodos de pintura de imagens. Métodos de pintura de imagens são métodos computacionais que tentam reconstruir um objeto. Ele tem vários tipos de métodos para fazer isso, mas os dois principais são tentar preencher com base em regiões próximas e tentar preencher com base em frames anteriores. A primeira, ela é muito boa para regiões oclusas pequenas, porque como ela vai tentar preencher com base em regiões próximas, as regiões próximas vão ser provavelmente muito parecidas com as regiões que estão oclusas. E isso traz um método muito simples de ser executado, em que é basicamente pela fórmula seguinte, é basicamente W de x0, que seria a região não oclusa, menos um W de M de x0 também, que aí já seria a região oclusa. O outro modelo, ele é um pouco mais complexo, porque ele vai assumir que a região que está oclusa no frame não estava oclusa nos frames anteriores. Então, dessa forma, o preenchimento não vai mais se basear em apenas um frame. Ele vai levar em consideração os frames anteriores. Então, supondo que o I1 é o nosso frame em que o objeto está ocluso, a gente vai ter o I0, que seria um frame anterior, onde o objeto não está ocluso, e o I2, que é o frame seguinte, com o objeto já preenchido, vai ser o I0 menos o I1, que é basicamente o objeto não ocluso menos o objeto ocluso. Bem, um dos principais desafios da estimativa do fluxo óptico é lidar com os deslocamentos e deformações muito grandes. Não é raro encontrar deslocamentos de mais de 100 pixels. Como consequência, a diferença entre fluxo óptico e correspondência de recursos tende a ser nula. Vários métodos tentaram combinar densidade e precisão do fluxo óptico com capacidade de capturar grandes deslocamentos da correspondência de recursos. Então, essa combinação pode ser considerada uma abordagem paramétrica local, uma vez que determinada vizinhança do pixel a ser correspondido assume a conversão ou sofre outra transformação paramétrica em direção ao local da correspondência. Esse é um método que pode ser aplicado para se fazer a estabilização de imagens, como essas figuras mostram. Bem, como foi percebido anteriormente, esse estudo de visão computacional e essa estimativa de campo de movimento, ele é um tema que, apesar de não ser recente, ele ainda está sendo bastante explorado e está começando a ser explorado em diversos setores, por conta de seu grande potencial de análise de dados. Então, não só setores de engenharia, como, por exemplo, biomedicina. E é um assunto que, apesar de estar sendo muito pesquisado, muito explorado, porque ele tem um grande potencial de análise de dados e isso traz uma grande vantagem para o setor. Porém, ele ainda tem diversos desafios a serem superados, que pode ser, por exemplo, a redução do custo computacional dos métodos de análise, em que, caso fosse reduzido esses custos, ele seria mais viável para vários setores. A grande vantagem desse método, é que tem diversos tipos de aproximação, como foi visto anteriormente pelo Wake, e para cada tipo de aproximação ele pode ser útil para uma situação em específico. E além disso, ele pode ser combinado com métodos de modelos de regularização, que vai tentar simplificar essas estimativas. Isso torna muito versátil o método e faz com que ele ainda tenha um grande espaço a ser explorado. E é isso. Muito obrigado a todos.